bom, nós estamos aqui nessa Bereana especial, na EDVEC Brasília, para todo o Brasil, que é uma oportunidade única que temos aqui de estar fazendo esse estudo bíblico para os irmãos da EDVEC, que vai ser, eu não tenho dúvida, será uma bênção. Eu queria, antes de começarmos aqui, dizer, eu sou o pastor William, sou aqui da EDVEC Brasília, trabalho com o pastor César aqui, e isso tem sido um privilégio para nós, é uma bênção estar aqui na EDVEC, uma igreja pujante, uma igreja que está crescendo, uma igreja abençoada, e para nós aqui tem sido um grande privilégio estarmos juntos. Eu gostaria que o André ali nos ajudasse ali, e ele vai mostrar para vocês a nossa igreja, que tem muita gente do Brasil que não conhece a igreja, então ele vai dar um en passant aí, mostrar aí essa belíssima igreja que nós congregamos aqui, que graças a Deus, Deus tem nos proporcionado estarmos juntos aqui. Nós temos amigos de ministério que estão aqui conosco, nós vamos fazer um painel aqui da lição 13, e eu não tenho dúvida, será uma bênção, será de grande valia para a sua vida. Aproveite, desfrute esse tempo maravilhoso. Nós vamos para rápidas apresentações, nós vamos nos apresentar aqui, para no momento aí da discussão você saber quem é que está falando. Vamos começar ali pelo pastor Ronaldo. Paz de Cristo a todos, eu sou o pastor Ronaldo Barros, aqui da EDVEC Brasília. Estou atualmente exercendo a função de líder do Departamento da Família. É um privilégio, uma honra estar aqui. A gente que acompanha a Bereana ao longe, através do YouTube, vendo exposições abençoadas. Então, é uma gratidão muito grande para mim estar aqui e uma honra estar aqui com os pastores abençoados aqui em nome de Jesus. Que Deus abençoe. A paz de Cristo a todos, eu sou o pastor Márcio, também sou pastor aqui na EDVEC, junto com o nosso pastor César, pastor William. Atualmente eu desempenho a função na igreja de superintendente da Escola Bíblica Dominical, e para nós é uma honra poder estar falando, transmitindo um pouco daquilo que Deus tem falado no nosso coração, principalmente aquilo que tange a lição de número 13, e é uma honra estarmos aqui, e espero que você seja abençoado como nós seremos certamente. Paz a todos, eu sou o pastor Ivo Júnior, sou pastor auxiliar aqui também, é um prazer estar aqui, junto com os meus amigos pastores. Eu também ajudo o Ministério de Louvor, sou um dos ministros de louvor aqui, e para nós eu creio que essa é uma oportunidade única e que Deus vai nos abençoar ricamente e vai abençoar você também. Deus te abençoe. Bem, pessoal, sou o pastor César Carreira, sou o pastor dirigente aqui da EDVEC Brasília, e um privilégio, um prazer estar aqui com os amados irmãos, participando dessa Bereana, nesse formato diferente, e eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida. E eu já quero aqui começar pela introdução da nossa lição e dizer que esse tema é um tema muito abrangente, muito vasto. Eu estava conversando aqui com o pastor William antes da gente começar, e a gente estava calculando aqui mais ou menos umas 20 ou 30 pregações em cima do que a gente vê aqui, porque cada bem-aventurança que a gente vê aqui, aquilo que Jesus nos ensinou, dá uma pregação. Você pode pregar só sobre os que choram, só sobre os misericordiosos. Então são temas muito abrangentes, mas nós seremos sucintos aqui. Vamos tentar resumir para que você possa ter uma ferramenta, você que é um professor, você que ministra a escola dominical aí na sua igreja, que possa abençoar a sua vida. Eu vou marcar aqui algumas coisas, claro que a gente não vai falar de tudo, Jesus, na verdade, ele revela a sua essência no Monte das Bem-aventuranças, ou no Monte das Beatitudes. Jesus, ele ao falar sobre esses princípios, é como se Deus estivesse mostrando no Novo Testamento, na Nova Aliança, aquilo que ele fez, aquele concerto que ele fez lá no Antigo Testamento através de Moisés. Moisés sobe um monte e Deus dá as tábuas da lei a Moisés, Deus dá o decálogo, aquilo que a gente estudou durante todo esse trimestre. Então Deus faz isso através da vida de Moisés. Então Jesus agora ele vai fazer isso, algo semelhante. Ele vai subir no Monte das Beatitudes, ou Monte das Bem-aventuranças, que fica ali na região da Galileia, do Mar da Galileia, por sinal lugar desprezado, um povo rejeitado, Você vai ver diversas vezes
a Bíblia, tanto quando Jesus se apresenta, alguém diz assim, pode ver alguma coisa boa de Nazaré ou da Galileia? Porque era um povo desprezado, um povo que os judeus não tinham consideração. A história é longa, né? Não dá para a gente entrar em detalhes aqui. Um exemplo é que aquela região de Zebulon e Naftali, eles mesmo não expulsaram, né? Lá na época de Josué, quando eles entraram na terra prometida, não expulsaram por completo os cananeus, os habitantes daquela terra, então eles tiveram que conviver com algumas culturas, alguns costumes, ficou um povo um pouco miscigenado, misturado, então havia um preconceito. Então Jesus escolhe logo esse lugar, esse monte, para poder mostrar o que seria a nova aliança, né? Então Jesus vai dar ali princípios que vão nortear as nossas vidas. Interessante também que lá no Evangelho de João, no capítulo 1, né, a palavra de Deus vai dizer, o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Então Jesus agora, ele não vem com tábuas da lei, ele não vem agora com uma escritura, ele vem como? Ele mesmo. Então Jesus se apresenta ali naquele monte, né, dizendo, eu sou o verbo vivo, eu sou a palavra viva. E ele começa a falar algumas coisas que os colegas pastores aqui, à medida que eu estou falando aqui, podem interromper, pode acrescentar, né? Não é o livro de acrescentares não, né? Pode acrescentar aqui, vamos aqui chegar, né, a uma conclusão todos juntos, né? Então Jesus, ele se manifesta ali com uma palavra. Então cada bem-aventurança, ele está falando dele mesmo. Se você pegar aqui as características, né, de Jesus, aquilo que Jesus praticou ao longo dos evangelhos, você vai ver tudo isso que ele fala aqui. Bem-aventurados mansos, Jesus era manso, né? Bem-aventurados limpos de coração, Jesus era limpo de coração? Com certeza. Então Jesus está mostrando, ele está se revelando ao povo através dessas palavras. E é interessante dizer, né, que o Sermão da Montanha não se concentra apenas no capítulo 5 de Mateus, mas vai até o capítulo 7, e no final do capítulo 7 tem uma expressão muito interessante ali, que diz que Jesus ensinava com autoridade. Terminando Jesus esse discurso, as pessoas que estavam ali chegaram à conclusão que Jesus ensinava com autoridade e não como os escribas e fariseus. Tinha uma diferença, porque o fariseu e o escriba, eles tinham domínio de conhecimento, mas não praticavam, né? Era só um conhecimento vago, era uma coisa muito vaga. Jesus não, ele praticava aquilo que ele ensinava, por isso ele tinha autoridade. Então, o Sermão da Montanha nada mais é do que a revelação da essência de Cristo, né? E outro detalhe que eu sublinho aqui, que é uma frase aqui na revista do Professor, se você tiver aí, eu tenho certeza que todo mundo que acompanha a Bereana... Eu acho que o senhor sublinhou a mesma minha. Não é? Pelo que eu estou vendo. Eu acho que é muito interessante que no final aqui da palavra introdutória, o pastor Walter Brunelli, ele diz assim, ó, no Sermão do Monte, né, Jesus clareia ainda mais o decálogo e, a partir dele, apresenta os preceitos éticos que deverão nortear a vida dos seus seguidores. Então, meu irmão, não é, eu aceitei Jesus, entreguei minha vida a Cristo, não preciso fazer mais nada. Cara, tem algumas coisas que a gente tem que botar em prática. Vale a pena lembrar também que não é o Sermão da Montanha que salva você. O que te salva é a graça, é a fé, né, na graça, é você crer na graça. Pela graça sois salvos por meio da fé. Então eu não pratico o Sermão da Montanha para ser salvo, mas eu pratico o Sermão da Montanha porque eu sou salvo. Logo, não é uma consequência, né? Se eu digo que eu sou um cristão e não pratico isso aqui, eu estou sendo incoerente, não é verdade? Então, outro detalhe também interessante aqui, já no tópico 1 das bem-aventuranças, Jesus inicia o seu sermão discorrendo sobre as bem-aventuranças e mostrando como elas são diferentes e, de certa forma, aqui, ó, é isso aqui, ó, opostas ao pensamento que os homens têm acerca de felicidade. Exatamente. Não é, pastor William? Porque o que é o cara feliz hoje? É um cara que tem um carro bom, né? Um cara que tem dinheiro. Não é boa o cara... condição financeira. Boa condição financeira. Não é o cara que chora, né, pastor Ronaldo? Não é o cara que está chorando, é o cara que está rindo, é o cara que tem fartura, né? Os misericordiosos, não, é o cara que não precisa nem de misericórdia. É o que a sociedade tenta, né, imprimir na gente. Então Jesus vai mostrar essas bem-aventuranças
na verdade, o oposto, né, do que a sociedade tem como felicidade. O pastor Silas, né, ele costuma dizer que o cristianismo é uma contracultura à cultura imposta pelo mundo. A gente está na contramão do mundo, não é verdade? Iniciando aqui, eu vou falar só sobre esse primeiro subtópico, os pobres de espírito. Já passo aqui também para os colegas aqui, cada um vai apresentar aqui alguma coisa. Né? Bem-aventurados pobres de espírito. A primeira bem-aventurança aqui, os pobres de espírito. Né? Eles são felizes, os pobres de espírito. O que seria esse pobre de espírito? O que vem a ser o pobre de espírito? Interessante. Se você pegar o lado material da coisa, riqueza material, o que um pobre mais quer? É ficar rico, não é verdade? O cara é pobre, ele reconhece que é pobre. Cara, eu sou pobre. Pô, eu tenho que trabalhar, eu tenho que estudar mais, eu tenho que me esforçar mais para ter uma condição financeira melhor. Então, eu quero adquirir riqueza. Então, o que Jesus está dizendo aqui? Eu tenho que reconhecer o meu estado de pobreza espiritual. Por quê? Porque quando eu reconheço que eu sou pobre financeiramente, eu vou querer estudar mais, eu vou querer trabalhar mais para ter mais dinheiro. É o primeiro passo. Né? É reconhecer que eu é preciso, pobre, que né? eu preciso, Então, sou necessitado. eu quero ter uma vida melhor, eu quero dar um conforto melhor para minha família. O que eu vou fazer? Eu vou estudar mais, vou trabalhar mais. Eu vou em busca de uma riqueza financeira, se eu quiser essa riqueza financeira. Então eu vou buscar isso. O pobre de espírito, ele reconhece a sua miserabilidade espiritual. Né? Quando você se compara com Deus, igual Isaías, quando vê o Senhor sentado no alto sublime trono, cara, ai de mim que vou perecendo, sou um homem pecador, de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios. Logo o serafim veio, tocou, né, na sua enfermidade espiritual, nos lábios, e ele foi purificado. Então, eu tenho que reconhecer, eu preciso reconhecer que eu sou pobre de espírito. Eu tenho muito a receber espiritualmente ainda. Então, quando eu reconheço que eu estou vazio, que eu preciso de mais de Deus, né, como Paulo diz lá em Efésios 5,18, não vos embriagueis com vinho que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Então eu entendo que há a necessidade de se encher. Então, se eu sou pobre, né, se eu sou pobre de espírito, eu tenho que me encher das coisas espirituais. Você vai ver a Bíblia falar diversas vezes. Paulo, lá aos Colossenses, capítulo 3, versículo 1. Se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que vêm de cima. Pensai nas que são de cima, não nas que são da terra. Então, o primeiro passo é reconhecer. Eu sou um pobre de espírito. Porque quando você acha, pelo menos é o meu ponto de vista, vocês podem até entrar aqui, né, e acrescentar alguma coisa. No meu ponto de vista, o cara que se acha cheio, eu estou cheio do Espírito Santo. Então você está dizendo que não cabe mais nada aí. Você já está cheio, você já chegou numa esfera que você não precisa buscar mais nada espiritualmente, porque você já chegou ali no limite máximo, você acaba se acomodando e acaba regredindo na tua vida espiritual. Então, feliz é aquele que reconhece que é pobre de espírito e carece de mais e mais da presença de Deus. Né? Tá certo aí? Alguém quer? Hoje, inclusive, pastor César, eu estava almoçando com os meus filhos e eu usei um copo que estava sobre a mesa, enchi aquele copo de refrigerante e eu falei para ele, tá cheio ou não tá cheio? Tá. Não, tá totalmente cheio. Eu falei, porque não cabe mais nada. Então, quando a pessoa se sente saciada, então dá aquela sensação de que ele está pleno, está cheio. E o ímpio, ele se desespera, porque ele tem até uma condição financeira boa, ele tem um excelente apartamento, um excelente carro, mas espiritualmente ele não se sente saciado. Então, muitas das vezes ocorre aquela sensação, aquele desespero de dizer, eu tenho tudo, mas sinto que eu não tenho nada. Porque, na verdade, a gente sabe que ele não tem nada, porque ele precisa de Jesus na sua vida, do Espírito Santo de Deus. Ele se enche com coisas que realmente são fúteis, né, na nossa visão, na visão espiritual. E deixa de ser cheio, por exemplo, do Espírito Santo. Então, isso traz uma sensação, um desespero para ele, porque ele quer ser cheio, mas coisas que não deveriam estar na vida dele, preenchendo o coração dele, estão preenchendo
quando, na verdade, o lugar do Espírito Santo está vazio lá, esperando ser cheio do Espírito Santo. Então a ideia é o cara reconhecer, né? Ele tem que reconhecer. E depois Jesus segue dizendo, bem-aventurado os que choram. Que choro é esse aí? Que tipo de choro é esse? Que bem-aventurança é essa aí? Quem pode acrescentar aqui para a gente? Bom, aí eu imagino que essa ideia de choro, e é o que o pastor Walter Brunelli aqui sustenta, não é um choro de luto, né? Não é um choro de uma perda, mas sim o choro de um reconhecimento exatamente, que está muito ligado ao primeiro ponto, da situação da pessoa, né? Eu vou fazer uma citação de um teólogo moderno, que ele falou que o choro dele não é por aquilo que ele não tem, mas ele chora por ele não parecer-se mais com Cristo, né? Paul Walsh falou isso. E eu acho isso interessante, porque a Bíblia Sagrada não falou assim, não chore. Pelo contrário, ele falou, olha, bem-aventurado é você que está chorando, porque há uma esperança de consolo. Você vai ser consolado, né? Então, não é para você reprimir o seu sentimento, né, no meu entendimento. Não é para você reprimir aquilo que você está sentindo. Muito pelo contrário. Dá vazão àquilo que você está sentindo, porque há um consolo para você. Há uma esperança para você. Há uma diferença para você, né? Os céus, eles têm reservado alguma coisa melhor do que esse momento que você está vivendo. E a gente só tem noção de vitória quando a gente sabe por onde a gente passou. Se a gente não tiver um momento de choro registrado, como é que a gente vai louvar a Deus? Né? Como é que a gente vai engrandecer o nome de Deus? Se tudo for muito igual, se tudo for se tudo for muito normal, né? Então, por isso que tem esses altos e baixos, para a gente cantar um novo cântico, para a gente dar o restart na nossa vida, né? Pelo menos isso é o que eu imagino, né? Pode, como disse o pastor César, acrescenta aí, ajuda aí, empurra aí também. Às vezes a gente chora porque na tentativa de ser como Cristo, às vezes a gente fracassa, comete um erro, uma falha, e a gente reconhece isso, que nós não alcançamos, por exemplo, nós vamos falar sobre aqueles que são misericordiosos. Quantas vezes a gente teve a oportunidade de ser misericordioso e não usou de misericórdia? Então, para mim, na minha opinião, isso me causa vontade de chorar e chorar, de saber que naquele momento eu poderia parecer mais parecido com Cristo e não fui. Então eu perdi aquela oportunidade. E aquilo ali, aí o choro vem, e o bálsamo vem logo em seguida, e você está renovado, e o Espírito Santo diz, prossegue, siga adiante, porque eu estou contigo. Aí é a hora como o pastor William falou, é a hora do renovo, é a hora das coisas novas que Deus tem para a nossa vida. Próximo ponto aí é mansidão, né? Bem-aventurados mansos. Bem-aventurados os mansos, eu estava vendo algo sobre essa bem-aventurança, né? E manso aqui tem tudo a ver com humildade também. Só que eu estava olhando aqui e vi que ser manso não é ser covarde, ser manso não é ser medroso, ser manso não é ser frouxo. A gente percebe que grandes homens de Deus foram homens mansos, como na revista tem até o exemplo de Moisés, que era um homem, não houve homem manso como Moisés, mas aí eu olho para Moisés e vejo que Moisés foi o homem que guiou uma multidão no deserto. Ou seja, ele tinha um pulso forte, né? Ele tinha que ser manso, né? E eu vejo Moisés também, quando Deus dá a ordem para ele tocar na rocha, ele vai lá e tem uma atitude de alguém que talvez alguém olhe e fala assim, não foi uma atitude de um rapaz, de um homem manso, mas mesmo assim ele é tido como um homem manso. Ser manso não é manter a paz a qualquer preço, né? Ser manso também não é manter a paz a qualquer preço. Não, eu sou manso, então vou fazer de tudo aqui para manter a paz, para manter as coisas sobre controle aqui, porque eu tenho essa característica. Ser manso também não é apenas o controle emocional externo, porque muitas das vezes as pessoas, você olha e diz, uma pessoa é tão mansa, mas por dentro dela está um vulcão, a ponto de entrar em erupção
né, a ponto de se explodir, de falar, de criticar, de fazer qualquer uma outra coisa. E aí eu tenho uma pergunta aqui: o que significa ser manso? Ser manso é se submeter à vontade de Deus. Isso é ser manso. Uma pessoa mansa não se rebela à vontade de Deus. E aí eu vou lá para Jó. Jó perde tudo, vem a esposa e diz: amaldiçoe seu Deus e morre. Mas mesmo com tudo isso ele diz: o Senhor me deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó, se a gente fosse ver aos olhos humanos, tinha tudo para murmurar, tinha tudo para sair da estribeira, para chutar o balde, para dizer: não vou mais seguir, não vou mais servir a esse Deus. Mas mesmo assim ele se mantém fiel, ele se mantém a postura de manso, né? Eu tenho até um exemplo de um potro selvagem. O meu vizinho, ele cria cavalos, e aí ele compra esses potros 6 meses, 5 meses, e começa a criar, dá ração, dá o capim, né? E aquele potro, quando coloca a primeira vez o cabeço dele, ele sai louco. Ele começa a pular, levantar as patas, querer bater, às vezes dá até coice, mas com o tempo eu percebo que aquele potro já começa a ser domado, até o ponto de colocar uma sela, de cavalgar, de usar para uma charrete, ou até mesmo para um passeio. E o que eu aprendo com isso? Que ser manso não é ser fraco, mas é ter a força sob controle. E aí daqui a pouco aquele potro tão rústico se torna um cavalo manso, que as crianças até andam nele, e aí eu vejo esse ponto de vista de mansidão. Tem a ver com o domínio próprio, Domínio né? próprio. É isso aí. Pastor Júnior comentou a respeito do vulcão, né? Então, as questões das emoções, a gente ou explode ou implode diante de um fator estressor muito grande. Muitas pessoas mostram essa aparência calma, como se mansidão fosse, mas estão implodindo por dentro, o que traz doenças psicossomáticas graves, né? Graves mesmo, como úlceras, problemas cardíacos, que comprovadamente são frutos de uma não administração correta dos fatores estressores. É uma falsa mansidão, né, por assim dizer. Queridos, nós vamos fazer um corte aqui no primeiro bloco, né, para aqueles irmãos que estão nos acompanhando, principalmente no celular, não conseguem ficar mais do que 20 minutos. Orientação, né, do pastor Ronaldo, né, que a gente fizesse blocos de mais ou menos 20 minutos. Então, fizemos um bloco agora de 20 e poucos minutos. Vamos cessar por aqui. No segundo bloco a gente volta a partir aí dos bem-aventurados, os que têm fome e sede de justiça, tá bom? Que Deus abençoe você. Espero você no próximo bloco aí.